Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença aqui. O nosso tema hoje diz respeito a ataques espirituais. Como reconhecer o que fazer? Veja, eu estou aqui no meu consultório, sou um médico. Então, eu ouço queixas dos meus pacientes. Pensa comigo. E, frequentemente, o paciente chega dizendo que acha que está sofrendo algum ataque espiritual de algum nível. Bom, antes da pandemia, não era tão frequente esse tipo de queixa aparecer no consultório, não que o paciente venha se queixando de forma direta, mas no meio da conversa, na medida em que é lógico que eu dou uma abertura para a gente conversar sobre a parte espiritual, o que você acredita, não é? Eu tenho essa abertura de sorte que a medicina possa dialogar com a espiritualidade. Eu quero ouvir meu paciente, o que faz sentido para ele. Então, ele vai falar sobre o que ele acredita. E é aí que aparece essa questão do espiritual. E antes da pandemia nem era tanto, porque havia até um certo constrangimento do paciente de comentar sobre qualquer questão espiritual. Mas depois da pandemia, eu acho que isso daí... A pandemia foi uma pandemia, um pandemônio. Eu acho que teve uma modificação. Os cérebros humanos eles tiveram alguma transformação por algum lado, porque houve um aumento das questões espirituais e uma abertura para que essas questões pudessem ser colocadas, e, de fato, isso chegou ao consultório dessa forma. Como o paciente que vem se queixando, muitas vezes vem com dores crônicas, fibromialgicas, ou mesmo que sejam correspondentes a algum problema de coluna, uma artrose, uma escoliose, uma dor miofacial, um problema endocrinológico, uma tiroidite, com alteração de tiroide por autoimunidade, o tipo Hashimoto, ou começa a aparecer cisto de ovário, cisto renal, cisto hepático, cisto de mamas. O que está acontecendo, doutor? O que está acontecendo comigo? Não é? Ou muitos sintomas no período do pré-menstruo, ou a pessoa está com insônias, ou parassonias. Na verdade, ocorre movimentos involuntários durante o sono que incomodam o sono, bruxismo, a pessoa se queixando de depressão profunda, não vejo sentido na vida, sinto um vazio no peito, ou chega aqui já delirando, tendo dissociações mentais próprios das psicoses, sejam elas esquizofreniformes ou ligadas aos transtornos do humor, como é o caso do transtorno bipolar. Então, vem aparecendo casos de câncer, aumentou muito o caso de câncer. E, às vezes, onde a medicina às vezes não consegue alcançar, hoje tem bastante recurso para o câncer, mas, às vezes, em certas situações, a medicina não alcança. Doenças neuromusculares, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, não é? Doenças em crianças, os demenciamentos precoces, que antes aconteciam na pessoa mais idosa, está acontecendo no mais jovem, crianças com transtorno obsessivo-compulsivo, déficit de atenção, crianças com autismo, com síndromes gastrointestinais, com malformações congênitas cardíacas, problemas neurológicos, das epilepsias, um numerário de coisas. E no meio dessa história aparece, doutor, tem algo de espiritual no meu problema, não é? Então, eu queria, primeiro, explicar como é que vem ou que chegam no nosso corpo, ou como que o nosso corpo sinaliza questões espirituais. Então, essa é uma primeira questão que eu queria abordar com vocês. Depois, a gente podia entrar nas situações mais ostensivas daquilo que eu estou chamando propriamente de ataques espirituais. Tá? Então, como é que chega o espiritual no nosso corpo? É lógico que aí, para entender da questão espiritual no nosso corpo, a gente precisa de entrar dentro de uma racionalidade que conceba
que o ser humano, na sua essência de identidade, que ele é um ser que sobrevive à morte do corpo biológico, e o cérebro, ele traduz as expressões do espírito. Então, eu precisaria de conceber essa questão, que nós estamos mergulhados nesse corpo aqui, usando esse corpo para poder agir aqui no bioma, no ecossistema, não é? Mas nós somos seres que, quando saímos desse corpo e entramos na corporeidade de outras dimensões, que as outras dimensões também têm corporeidade segundo essa racionalidade, não é? Então, a concepção espírito-matéria não é? É uma concepção. Diz assim, a ciência provou isso? Não provou nem um lado nem o outro. De sorte que a gente pode ter uma liberdade de fazer uma experiência de reflexão quando nós consideramos essa relação corpo-espírito, cérebro, mente, espírito, não é? Agora, há dentro da medicina já certas considerações nesse campo. Olha que interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que interessante. O Código Internacional de Doenças, aqui, ó, da Organização Mundial de Saúde. Eu vou abrir uma página aqui. Aqui que você tem os diagnósticos todos do que a medicina reconhece. Eu não vou dizer diagnósticos, são as classificações, mas vulgarmente se chama de diagnósticos, não é? Então, cada doença tem um número, não é? E essas doenças, elas assim podem ser reconhecidas em todas as línguas, não é? Então, vamos dizer assim, por exemplo, se eu pegar aqui as depressões, por exemplo, olha, eu vou pegar aqui as depressões. Ó, transtorno depressivo recorrente, outros episódios depressivos. Então, tem um número, aqui no caso da depressão recorrente, é F33. Aí, tem as ansiedades também. Você pega as ansiedades aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Transtornos ansiosos, F31, transtorno fóbico ansioso, F4.2. Isso daqui é da Organização Mundial de Saúde. Tem também as doenças orgânicas. Sei lá, por exemplo, peguei qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, doença da língua, K14, tem um número, não é? Mas olha o que eu vou mostrar para vocês, se você não conhecia antes, não é? Olha lá, ó. F44.3, estados de transe e depossessão. Tá? Dentro da medicina. Tá? Então, os fenômenos espirituais, eles aparecem como sintomas na medicina. E a medicina conhece muito pouco disso. Tá? Como é que eu vejo essa questão? Primeira questão fundamental é o seguinte, um envolvimento espiritual. Veja, eu vou entrar dentro da racionalidade das questões espirituais. Eu vou pensar como médico, mas olhando por esse ângulo espiritual, sem abdicar da ciência, como eu estou trazendo aqui, não é? O que eles chamam de estado de transe? Estado de transe é quando nós entramos em alteração de estado de consciência e o nosso cérebro ele passa a funcionar mais com ondas alfa, teta ou delta. Então, a gente começa a ter uma percepção daquilo que é invisível, da psicosfera. Esse estado de transe pode se manifestar como uma percepção, como se estivesse saindo do corpo, não é? Isso pode trazer várias impressões. Tem pessoas que têm reações somestésicas, né? Sente um zumbido, sente um mareamento, sente um medo, começa a vir um medo e começa a ter uma sudorese, um ataque cardíaco,
medo da morte, porque parece, saindo do corpo, parece que está morrendo, não é? Então, pode envolver esses estados de transe. Sempre em psiquiatria, a gente faz uma associação de comorbidades para analisar o que exatamente está acontecendo naquela pessoa. Não é uma palavra só, precisa ser uma série de conceitos, não é? Muito bem. As possessões é quando tem uma personalidade intrusiva, quando o espírito pega uma pessoa. Pensa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Tá? Eu vou pegar aqui, olha. Transtorno dissociativo de identidade. Olha o que ele fala aqui, olha. Experiência de possessão, que ele vai chamar de critério A, tá vendo? Experiência de possessão. O que ele fala aqui da experiência de possessão? Não é? Aqui, olha. Aqui, ó. Surge como um espírito, um ser sobrenatural, uma entidade externa tivesse assumido o controle. Tá vendo? E aí ocorre uma modificação da identidade da pessoa. Como é que a gente sabe que está nessa parte espiritual? Ele vai dizer, aqui aí eu vou explicar como que está descrito pela Associação Americana de Psiquiatria. São fenômenos que afetam qualquer estrutura da função psíquica, pode afetar a função motora, a pessoa perde o controle, pode afetar o humor, trazer uma angústia inesperada, pensamentos ruins, pensamentos de suicídio, pode vir medos, pode vir vozes, como se fossem vozes internas, dizendo você não vale nada, ou não vai dar certo, não é? Pode afetar uma função orgânica, aumenta a pressão arterial, ou tem uma disfunção gastrointestinal súbita, inexplicável. Vai buscar uma razão, não encontra, uma dor que não se acha uma razão. Diz assim, pode afetar qualquer função humana, assim está descrito. Tá? Só que tem uma questão. Ele vai colocar um termo que é descontinuidade, que é uma situação que aparece e desaparece com ou sem tratamento, ela desaparece, vem e volta, espontaneamente. Que faz diferença com outros tipos de perfis, como as esquizofrenias, os transtornos psicóticos, de outros naipes dissociativos, mas psicóticos, faz diferença. Não é? Epilepsias que o indivíduo tem, ou uma crise de ausência, ou tônico-clônica, mas apresenta um blinking ocular, alguma coisa diferente do que é exatamente uma epilepsia. Vai fazer o exame, não dá alteração epilética, mas dá alguma diferença de traçado. Próprio dos estados de transe. Né? Agora, eu tenho observado o seguinte, segundo a minha hipótese, o órgão sensorial que capta essas, vamos dizer assim, ligações externas, representam a atividade da glândula pineal, porque a glândula pineal transforma estímulo magnético em neuroquímica. Então, aí vem uma sugestão externa, a gente capta pela pineal e depois se dirige para outras áreas cerebrais. Uma das áreas é o hipotálamo, e no hipotálamo transitam as fibras dos comportamentos psicobiológicos. A fome, a sexualidade, o sono e a agressividade. Então, o que acontece? A pessoa ou tem um descontrole da fome, ou tem uma anorexia nervosa, ou tem uma fome descontrolada, já perdeu não tem a ver com a necessidade da pessoa, ou um distúrbio do sono, com descontrole do sono, uma hipersonia durante o dia, insônia à noite, sonos conturbados, ou tem um transtorno sexual, não é questão de gênero, é uma infelicidade, um desajuste, uma compulsão, alguma coisa nesse nível. Ou a agressividade. A autoagressividade, a automutilação, o suicídio, ideias de desvalia, ou pulsões agressivas, heteroagressivas.
Então, esse território do hipotálamo, olha, o hipotálamo ele fica... Coloca a tua língua no céu da tua boca. Você está aí a 1 centímetro do hipotálamo, onde transitam essas fibras nervosas desses comportamentos psicobiológicos. São muito afetados por interferência espiritual, segundo a minha interpretação dos chamados transtornos dissociativos de identidade critério A, que envolvem a possessão, ou o F44.3 do CID-10, estados de transe e possessão. Então, a pessoa perde um controle desses comportamentos psicobiológicos. Porque a gente pensa que uma influência espiritual, ela, vamos dizer assim, ou uma atividade mediúnica em desequilíbrio, não é? Ela não vai só para a parte psiquiátrica, ela vai também para a psicodinâmica, por conta desses problemas, desses comportamentos biológicos. É lógico, caiu na pineal, vai para lobo frontal, afeta a crítica da pessoa. Aquela interferência, como ele colocou aqui no DSM-5, ele coloca um espírito, um ser sobrenatural invade a mente da pessoa, não é? E ela fica desnorteada, ela perde a crítica da razão. Ocorre um domínio da razão da pessoa, não é? E se pega as áreas auditivas, ela começa a ouvir vozes. Pega a área visual, ela começa a ver coisas. E ela começa a confabular dentro de uma situação que é uma mistura de realidades. O seu sofrimento interior, que se transmuta em imagens e impressões, que se conjugam a essas interferências externas, e aí a química cerebral não consegue interpretar. Às vezes você precisa usar um medicamento para voltar a química cerebral a circular com mais equilíbrio, mas é importante a gente rever essa parte espiritual. Fazer um diagnóstico, na maioria das vezes, a pessoa tem uma sensibilidade espiritual. E você sabe, a gente precisa colocar em ação a nossa sensibilidade espiritual, a nossa mediunidade. Mediunidade, sensibilidade espiritual, são funções ligadas ao coletivo, próprias para a nossa entrega para a humanidade, que promovem coesão desse coletivo, não é? Então, bom, aí o que acontece? Nós temos os ataques espirituais. A pessoa ela começa a ficar com uma energia que ela trabalha e ela circula na vida, no dia a dia, com muito sacrifício. Parece que as coisas não dão certo, ela está sempre cansada, não consegue terminar as coisas que precisa terminar, ela vai arrastada, mas ela vai. Ela vai. Vai arrastada, mas vai. As coisas ficam amarradas. É um certo envolvimento de uma energia espiritual, segundo a minha interpretação, a experiência aqui do consultório. 40 anos de medicina, né? Também não é para jogar fora a ideia. Então, a pessoa ela sente uma dificuldade de levantar, o sono é difícil, e muitas vezes fica muito sensível o que uma pessoa falou, e aí que acontecem as coisas. É uma buzinada que você leva com xingamento, é alguém que te distrata, é uma situação ou outra que, puxa, você acabou se equivocando, aí pessoas ficam revoltadas, aí você cai numa autoestima, num problema, como fui fazer aquilo, como fiz daquele jeito, como não me compreendem, e aí vai. Então fica aquele cerco de energia. Mas você está indo. Não é? Agora, quando existe uma obsessão espiritual, que já é uma personalidade intrusiva, então a pessoa sai da rota dela, sai do propósito, sai da rota de equilíbrio dela, sai da ética dela. Então, aí, se relaciona com as pessoas erradas, não consegue acertar a vocação, o trabalho, tem compulsões de comportamentos que contrariam a sua ética, está cada hora de um jeito oscilando, conforme o ambiente que está oscila, tem descontroles, não consegue disciplina, está aquele envolvimento. E muitas vezes essas obsessões elas pegam de um jeito que certas situações é que aquilo vem à tona. Não entra nesse assunto que eu me desequilibro, aquela pessoa que desequilibra você.
Por quê? Porque pegou no paradigma fundamental do elo obsessivo entre a neurose e a entidade influenciadora, né? Porque precisa de ter uma neurose ali que faz um link, senão não faz link. Portanto, muito importante é o encontro do nosso eixo de equilíbrio, da conexão maior, para desligar daquela interferência. É fácil? Não é fácil. Quando chega uma interferência, ela é instalada ao longo de um período, quando você percebe, já está amarrado. É uma coisa muito complicada. Por isso que eu acho que é importante o tratamento espiritual. Ou é na igreja, na sua igreja, que você vai orar, pedir ajuda para o padre, para o pastor, no centro espírita, no centro budista, umbandista, candomblé, na mesquita, na sinagoga, o sher, o rabino, não sei. Mas precisa de ajuda espiritual. E precisa de uma frequência de ação. Eu aqui na clínica, eu atendo no consultório, prescrevo a medicação, mas eu investigo a parte espiritual. Depois eu faço voluntariamente reunião com meus pacientes para ter um ambiente de espiritualidade. Com frequência, mês a mês, não é? Tem reunião online com os pacientes, toda semana, para poder criar aquele mecanismo e chamar a força interna, sair daquela influência. Porque aí não basta só dar um remedinho, quando a situação já invadiu as células. Precisa do remédio, precisa da mudança de hábito, mas a gente precisa estar acompanhando essa parte espiritual também, que às vezes é a chave de ouro que estava faltando. Agora, muitas vezes, você entrou no seu propósito, está ajudando as pessoas, você está ótimo e você fica vítima de alterações por ataques espirituais. Como é que pode vir esses ataques? Pode ser trabalhos espirituais, são verdadeiras hipnoses que são feitas, não é? Nos diversos cultos. Pode ser uma pessoa que fixamente joga uma energia, pode ser uma entidade espiritual ligada a você em outras existências, pensando numa racionalidade de espiritualidade aberta, nesse sentido. Não é? Aí eu já estou avançando da medicina para as ciências humanas, para os conhecimentos espirituais, para os conhecimentos ancestrais, não é? E a gente traz essas ligações. Quando acontece uma possessão, a pessoa tem alteração motora, ela vira a mesa, ela agride, ela se corta, ela convulsiona, ela arrebenta a porta, ela perde o controle motor, ela cai no chão, ela tem mioclonias, contraturas musculares parecidas com as epilepsias, quando não entra numa epilepsia mesmo. Com a diferença que é algo atípico, que exige um conhecimento de comorbidades associadas. Agora, para sair, identificar um ataque espiritual é perda de controle. A vida está amarrada, as coisas estão acontecendo fora do seu controle. Precisa de ajuda espiritual dentro daquilo que faz sentido para você. Não é? Precisa de identificar como está reagindo no seu corpo. Influências espirituais dos estados de transe de possessão, segundo o que eu vejo no consultório, tem aumento de pressão arterial, assim, súbita, sem uma lógica, com alterações cardíacas, sem lógica. Depois volta ao normal. Se você não consegue tratar, se você der um antihipertensivo, ela fica com hipotensão. Porque são situações de descontinuidade. Reações autonômicas, colinérgicas, então tem mais sintomas digestivos nos desdobramentos do transe. Não é? E uma série de questões complexas que precisa estudar caso a caso. Mas é importante considerar. Perda de controle, não acha uma solução, não acha, falta chave de ouro. E aí a gente precisa entrar, conexão com Deus. Precisa começar. É oração, é meditação, é uma busca de transformação interior. Se desligar daquilo que tira a tua sintonia, programas,
internet, desliga das coisas ruins, notícias ruins, coisas negativas, desliga, jogos de violência, sai disso, para você poder trazer outro nível de vibração para a sua mente e estabelecer uma conexão superior para poder começar a desamarrar dos ataques e das influências espirituais. É trabalhoso. Sugestão, vamos unir força. Por exemplo, por que eu estou fazendo essas lives aqui? Sei lá, podia estar descansando em casa, não é? Para juntar gente dentro do ideal do bem. Por quê? Porque soma comigo também uma energia boa que vem de você, e de você é de todos nós, não é? Dentro de objetivos superiores, de busca de conhecimento, autoconhecimento, não é? Imagina. Agora, é importante, ambientes, em casa, relacionamento, precisa muito de espiritualidade, sofre muito ataque espiritual, o lar. Não é? Vê se você acha no YouTube uma palestra antiga minha, eu nem tinha barba, eu era jovem de tudo, que é Dr. Sérgio Felipe, O Lar, Espiritualidade no Lar, para você estudar o que está escrito, a aula que eu dou sobre o assunto. Pega lá para você ver no Google, no YouTube, nos vídeos do Google, eu não sei. Uma palestra antiga minha sobre o lar. Pega Dr. Sérgio Felipe, vídeo O Lar. É uma aula que explica os detalhamentos das questões espirituais que acontecem em casa. Precisa. Os relacionamentos precisam de espiritualidade. Os filhos precisam, as crianças precisam. Escola precisa, hospital precisa. Espiritualidade. Exercícios de espiritualidade, de proteção espiritual, de conhecimento espiritual. Ambiente de trabalho precisa, tua mesa de trabalho precisa. Não dá para a gente viver sem o norte da espiritualidade luminosa. Nós precisamos desse norte da espiritualidade luminosa. Então, vamos somar nossas forças, gente? Vamos somar, porque a gente só vai conseguir transformar esse planeta que está numa situação incompreensível, parece que o mal está ganhando. Não está, não. Nós vamos reunir força com tantas outras iniciativas também do bem, para a gente poder contribuir para a paz, a harmonia, a solidariedade e o restauro da humanidade. E o restauro da nossa vida também, que às vezes a gente está lá no fundo do poço, né? Mas a gente vai lá no fundo do poço para pegar água e vamos subir. Vamos ancorar nossa mente na luz. Tá? E você, vou fazer um convite para você, vou fazer uma propaganda agora. Você quer estudar mais profundamente, quer entrar nessa área terapêutica, voluntária ou profissional, não sei, quer se aprofundar, você que é terapeuta? Olha aqui, QR Code, o curso Neuroespiritualidade. Vamos somar, gente, eu estou montando uma universidade que une ciência e espiritualidade. Acha que eu vou montar isso sozinho? Vou montar com você. Se você pode, se você quer, vem somar aqui também nesse âmbito. Vai estar aqui conosco. Tá? Você tem vontade? Dá uma checada. Tá? Enfim. Gente, quero deixar aqui para você votos de plena recuperação, votos de esperança, votos de fé. Vamos continuar. Nós vamos vencer na paz e no bem. Que Deus nos envolva na sua paz. Que a espiritualidade maior nos envolva em luz. Que Jesus nos cubra de luzes e forças. E todos os grandes avatares que vieram trazer paz para a humanidade, que nós possamos estar envolvidos nessa psicosfera. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos nós. Até breve.